Boa noite, tudo bem? Olá, Todo boa mundo me ouve bem, me noite. vê bem? Tudo certinho? Tudo certo? Muito bom. A Mari lá no carro, toma cuidado no trânsito aí, Mari. Bárbara, Michele, o Anderson, sejam bem-vindos, sejam Não, tô bem-vindas. a 2 quadras de casa. Oh, coisa boa. Então que chegue bem, que dê tudo certo aí. Muito bom, gente, muito legal. Vamos começar aqui então. Vai sim. Marcamos às 20 horas, mas como nós estamos no Brasil, nem sempre os horários são cumpridos da forma como a gente gosta, né? Mas as pessoas estão entrando aí, obrigado a todos vocês que estão aqui. Daqui a pouco provavelmente chegará mais pessoas. E também vou colocar aqui para vocês o link do YouTube, se vocês quiserem mandar para algumas pessoas, está aí no nosso chat o link do YouTube, onde nós estamos transmitindo também ao vivo, né, durante esse momento aqui, a nossa conversa, que vai ser uma conversa que nós vamos falar sobre mentoria. Vocês desculpem que eu estou aqui, tem bastante barulho aqui no meu entorno, né? Eu moro, infelizmente, né, ou felizmente, perto aqui de onde aconteceu, né, o incêndio aqui em Porto Alegre, quem pôde se noticiar. Então, o dia inteiro passam aqui carros, bombeiros, polícia, então de vez em quando vocês vão ouvir uma sirene ao fundo aí, mas infelizmente foi um ocorrido aqui, mas vai dar tudo certo, tá? Obrigado por todos estarem aqui. Hoje é uma conversa, é um bate-papo. Não tem uma... Só um instantinho que eu vou... Só preciso... Tá. Não tem uma regra, não tem uma apresentação, não tem uma conversa. Eu acho que a maioria de vocês me conhece, né? Eu não sei quem é a Michele, mas se a Michele tiver aí, puder abrir a câmera para a gente ver, o Anderson, a Helena, se puderem só rapidinho abrir a câmera aí. Se não puderem também, tudo certo, só manda um oizinho ali no chat para a gente saber que está tudo certo. Bom, gente, a nossa noite de hoje, a nossa conversa de hoje vai ser sobre mentoria, sobre programa de mentoria, sobre um pouco da minha trajetória nessa questão. E aí, a ideia é que vocês participem, né, trazendo aí questionamentos, dúvidas, coisas que vocês podem, que eu posso ajudar vocês a resolver, tá? Então, eu quero já começar fazendo aí para vocês, aqueles que quiserem então e puderem participar. O Anderson, seja bem-vindo. Tudo bem, Anderson? Tudo ótimo, Tudo certo contigo? tudo certo, graças a Deus. Que bom. O Anderson está falando de Já está em Goiás. Jataí, em Goiás. Então, já estamos fora dos limites do Rio Grande do Sul. Essa live começou a ser uma live, então, internacional, né? Praticamente uma live internacional, né? Uma vez que nós temos aí participantes fora da nossa fronteira aqui do Rio Grande do Sul. Muito bem. Então, eu queria perguntar para vocês, né, já começar aqui de cara, já fazendo algumas provocações, se tem alguém aqui na sala que está completamente feliz com a vida que leva, ou se tem alguma coisa dentro da sua vida que gostaria de melhorar. Até está feliz, até tem alguma coisa, mas se gostaria de melhorar. Quero saber se alguém aqui pode abrir o microfone, pode falar no chat, pode xingar também, se for o caso, pode falar qualquer coisa aí, está liberado para a gente conversar. Então, é um bate-papo, é uma conversa, e a ideia é trazer, se quiser abrir só o áudio, se quiser escrever, fiquem bem à vontade. Porque, assim, o que acontece muitas vezes, só para dar uma introdução para quem está aqui nos assistindo, quem vai assistir depois no YouTube. Muitas vezes, eu conto sempre uma história que eu sou um eterno inconformado, tá? Eu nasci numa cidadezinha aqui do Rio Grande do Sul, cujo nome é Arroio dos Ratos. Então, no nome da cidade já tem aí uma coisa meio estranha, né? Primeiro que é um arroio, que muita gente... O Anderson, tu aí em Goiás sabe o que é um arroio? Pois é. Só nós gaúchos sabemos o que significa essa palavra. O arroio é um riacho, tá, o Anderson? É um lugar, assim, um riozinho pequeno. Dos ratos ainda. Então, imagina assim, o riacho cheio de ratos. Esse é o nome da cidade onde eu nasci. E aí eu já nasci inconformado, porque, poxa, não tem um nome melhor para botar no negócio? Tem que ser Arroio dos Ratos, né?
E até eu me lembro que na época de adolescente, assim, na época de escola, eu cheguei a montar um plebiscito, unir uma galera assim para montar um plebiscito na cidade para trocar o nome, porque eu não queria ser Arroio Ratense. Eu achava aquilo o ó do Borogodó. Então, o meu primeiro desencaixe no mundo foi na cidade. A cidade é maravilhosa, as pessoas são maravilhosas, eu amo a minha cidade. Mas o nome, sabe? Enfim, eu não gosto. Até hoje eu não gosto, mas tudo bem, né? Eu não sei. Tem a origem da história aí é que tinha muito ratão do banhado. Ratão do banhado, para quem também não conhece, é uma espécie de capivara, né? Então, que as pessoas matavam para comer, né? Fazer carreteiro. Então, assim, aí ficou Arroio dos Ratos, Arroio dos Raton, e assim ficou esse nome aí. Thaís de Assis, seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bem contigo, Thaís? Se estiver me ouvindo aí, faz um joinha. Acho que a Thaís não está me ouvindo ainda, mas vamos lá. Está se conectando ao áudio, segundo diz aqui o Zoom, mas vai se conectar, vai dar certo. Não se conectou. Então, ela vai tentar se conectar aí. Mas, enfim. E aí, o nome da cidade, então, tem isso aí. Foi feito um livro lá pelo padre da cidade, na época. E foi... Comprei briga com o padre na minha adolescência, porque eu queria trocar o nome da cidade, né? Quase fui excomungado da Igreja Católica, mas foi por pouco, assim. Foi ali, para ele me mandar embora. Mas, enfim, não trocaram o nome, não rolou o plebiscito e, infelizmente, tivemos que ficar com o nome da cidade assim como está. Então, esse é o meu primeiro desencaixe. O negócio que a gente está falando aqui é de desbagunçar as ideias e para falar também dessa questão de pessoas que estão desencaixadas na sua vida. Então, a grande ideia aqui, gente, é um papo entre amigos, é uma conversa entre amigos e todo mundo pode participar, deve participar, se quiser me ajudar nesse momento. E aí, a minha pergunta é: está satisfeito ou satisfeita com tudo que está vendo na sua vida? Tem alguma coisa que está desencaixada? Tem alguma coisa que te dói? Tem alguma coisa que não está funcionando da melhor maneira? Eu queria saber se alguém aqui tem alguma dessas situações, quem estiver me ouvindo, se tem alguma dessas situações. E se tiver, se não tiver também, eu sigo aqui contando as minhas historinhas e falando das ideias aí que eu quero trazer para vocês na noite de hoje. Não sei se a Michelle, o Anderson, a Bárbara, a Helena querem falar alguma coisa, fiquem bem à vontade para entrar aí e falar o que achar interessante. Temos mais um participante ingressando. O pessoal vai entrando aí. Oi, Bárbara, pode falar? Oi, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, perfeitamente. Tá. Eu acompanho já, né, o teu trabalho há muito tempo, sou tua aluna, sou tua fã, né? E eu já aproveitei esse desbagunçando porque eu preciso achar uma forma de desbagunçar, né? Como a gente conversa. Eu tenho 2 trabalhos, né? O serviço público, que hoje eu não tô assim na minha vibe, quem me conhece sabe que eu sou bem loucona, né? Mas sou servidora do Detran, onde o nosso prédio queimou, que é aí perto da tua casa, né, Robson? Perdemos tudo em questão de 3 horas, toda uma história, né, de muitos anos. Mas, como eu sempre digo, vida que segue, né? Agora reconstruir tudo de novo, as amizades ficam, as memórias ficam, né? Então, e é um mês para mim bem difícil, porque eu perdi uma tia 2 semanas, agora perdi toda uma história de 11 anos de trabalho. Então, isso tem me feito refletir muito, e eu acho que a aula de hoje vem muito a calhar, porque além do serviço público, eu trabalho em paralelo com terapias energéticas espirituais, e é o que eu amo fazer. É aquilo que aquece meu coração, que eu vejo resultado na vida das pessoas. Só que eu sempre fui muito desorganizada, meia perdida, assim, como organizar as coisas, e eu não estou conseguindo achar uma forma de me colocar mais no mercado, mostrar o meu trabalho, né? Tem sido muito no boca a boca, assim, com poucas pessoas, mas eu acho que eu posso levar mais para o mundo, então eu quero ver, eu quero tentar achar uma forma adequada ao meu jeito de ser, né? Para mim, para que eu comece a colocar esse trabalho mais, expor mais esse trabalho. Eu acho que
tu já sempre me ajudou muito, eu acho que é uma, com as tuas técnicas, o teu conhecimento, tua criatividade, e essa aula de hoje eu acho que vão me dar um direcionamento, né? Legal. Uma forma de eu poder fazer o que eu amo, em paralelo, é claro, ao serviço público, que não deixa de ser uma coisa também que é pro todo, né? Que eu também gosto de fazer. Mas... Ótimo, legal. Espero que eu possa te ajudar, sim. Temos aí mais o Mário, seja bem-vindo, Mário. Thaís também está endereçando aí. Espero que esteja bom para vocês aí o áudio. Thaís, você está conseguindo nos ouvir? Mário, nos ouve? Perfeitamente, meu irmão. Muito obrigado, Mário, pela tua presença. Muito obrigado a todos aí. E a Thaís está aí brigando com o áudio ainda, mas ela vai conseguir. Bárbara, em primeiro lugar, meus pêsames aí pelas tuas perdas, né? Primeiro da tia e agora desse prédio que eu acho que, obviamente, no teu caso, que estava ali, né, trabalhando nesse momento era o teu local de trabalho, né? Onde se perde toda uma história, como tu falou, mas eu não cheguei a ver se houve vítimas, né? Mas tomara que seja só a história que se perca, que sejam os papéis, né? Na verdade, nós estamos angustiados ainda, porque 2 bombeiros que foram lá ajudar no incêndio, um que estava comandando a equipe, né, o tenente, e outro que já estava para se aposentar, mas amava a profissão e não queria se aposentar, que foi o sargento Munhoz, que até aqui, meu conterrâneo de Viamão, ouviu o que estava acontecendo e foi até lá para ajudar, ele estava de folga. E na hora do desabamento eles sumiram. Então, assim, até o momento não se achou os corpos. A gente tem esperança de achar eles Espera só um pouquinho, para. né? Mas a gente também tem que ser um pouco realista, que talvez seja muito difícil. Então, tem essas 2 perdas de vida, possíveis perdas de vida, e isso deixa tudo um pouco mais pesado, né? Porque Sim, o com material certeza. se recupera, agora a vida não se recupera, né, Robson? É exatamente isso que eu quero dizer, e até pegar esse mote para dizer assim, por que eu comecei a fazer esse trabalho, especialmente o Desbagunçando as Ideias, que é esse evento, que na verdade culmina numa mentoria que eu quero mostrar para vocês aqui, porque assim, muitas vezes, né, Bárbara, a gente está aqui, eu estou respondendo para a Bárbara, então quem chegou depois, ela fez uma pergunta aí, uma colocação de que ela trabalha com terapias e também tem o trabalho no serviço público e ela quer organizar então a cabeça, as ideias, para que isso possa se concretizar de uma maneira diferente, né? De uma maneira muito bacana. Então, assim, eu vou te dar uma dica de cara, assim, Bárbara. A primeira questão, só para te dizer como é que eu fiz. Eu, particularmente, acho que cada vez mais, cada dia que passa, a gente tem que fazer aquilo que gosta. Tá? Robson, mas o que eu gosto não dá dinheiro. Às vezes não vai dar dinheiro mesmo. Tá? Às vezes é fazer aquilo que tu gosta, aquilo que tu ama. Eu, por exemplo, fazer isso aqui, conversar com vocês, com os amigos, com as pessoas que estão chegando aqui, isso para mim tem um valor e um preço muito maior do que muitas vezes um salário, um prêmio Nobel, por exemplo. Tá? Então eu me sinto muito feliz fazendo esse tipo de trabalho. Eu me sinto muito conectado com a minha essência. Então, para mim, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas é para elas saírem da caixa, que é o evento que eu criei chamado Saia da Caixa. A minha mentoria se chama Saia da Caixa. Por quê? Porque nós, Bárbara, entramos muitas vezes em caixinhas que não são as nossas. Aquilo que a mãe criou para nós, aquilo que o pai disse que nós deveríamos ser, aquilo que... Eu vou falar com vocês aqui uma técnica depois no final, que eu quero até... Quem tiver caneta e papel e quiser anotar, ou pode fazer no celular, ou pode só fazer mentalmente também. Ó, tá aí o papel e a caneta, que legal. E assim, ó, a primeira coisa eu acho que é isso. Se tu descobriu, Bárbara, que é o teu lance esse de fazer terapia, vai para esse caminho. Claro, se tu também é o teu lance... Porque assim, outra coisa, né? Eu tenho que ser terapeuta ou trabalhar no serviço público. Se os dois te fazem bem, por que não conciliar as duas coisas, né? Então, assim, eu gosto muito de dizer que eu sempre ensino as minhas filhas. Eu lembro de um caso, vou contar para vocês aqui, da minha filha mais velha, que hoje está com 18 anos. Acho que ela tinha mais ou menos uns 12, 13. E eu sempre disse para elas, para as minhas 2 filhas, que o mundo é um mundo do e não o mundo do ou.
Eu posso ter isto e isto. Eu não preciso ter isto ou isto. A menos que seja uma escolha consciente minha. Eu quero este carro ou este carro, né? Ou eu posso ter este carro e este outro carro. Quer dizer, eu posso agregar coisas, eu posso ter várias coisas. Estou falando de uma coisa material, física, mas isso vale para qualquer coisa. Tá? Então, esse mundo do E, ele é um mundo da prosperidade. É um mundo em que eu posso ter várias coisas. E aí, eu brincando com a minha filha, ela sempre foi apaixonada por Londres, pela Inglaterra. E aí, ela estava próximo, então, alguns anos antes do aniversário de 15 anos dela, eu perguntei para ela, filha, o que tu acha de nós fazermos uma viagem para Londres, em vez de nós fazermos outra festa de 15 anos? E ela me respondeu assim, pai, nós podemos fazer nossa festa de 15 anos quando eu fizer 15 anos e depois a gente vai para Londres. Aí eu, né, me caiu os butiá do bolso. Por quê? Porque era uma menina de 12, 13 anos já dizendo, olha, tu não disse que a gente pode ter tudo? Então a gente pode ter os dois. Quem disse que eu tenho que escolher? E eu falei, é verdade. Parabéns, filha, é isso aí mesmo, segue o baile e é por aí que nós temos que ir. Então, Bárbara, acho que a primeira coisa é, se fica satisfeita com as duas coisas, não precisa necessariamente abandonar uma delas, tá? Segunda coisa, quer dar uma ênfase maior para essa questão toda da tua terapia, né? Vamos chamar assim, terapia holística, espiritual, né? A primeira coisa que você tem que fazer é te mostrar. Eu acho que eu tenho visto tuas postagens nas redes sociais, tem algumas coisas ali, mas talvez falte, Bárbara, na rede social, e isso eu também tinha essa questão comigo de oferecer. Tipo assim, agenda aberta. Bem assim mesmo, sabe? Fazer uma postagem dizendo assim, ó, quinta e sexta da semana que vem, das 17 às 20 horas, estou com a agenda aberta. Venha fazer sua integração espiritual com sei lá o quê, com reiki, com xamã, com pedrinha, com qualquer coisa que tu use, né? Com tambor, eu não sei exatamente, né? Mas vamos lá. Qualquer coisa, mostra assim, olha, eu uso essa linha, eu sigo esta linha, eu faço isso e eu gostaria de, né, fazer isso, de mostrar isso para vocês e abrir a agenda, né? Bota um contato de WhatsApp lá no teu Instagram, lá no teu perfil, e aí as pessoas tu pode criar um linkzinho, né? Link para o Instagram, né? Link para o WhatsApp, melhor dizendo, e colocar no Instagram, coloca lá, as pessoas já vão mandar um WhatsApp para ti direto. Comigo funciona, tá? E é o que eu brinco assim, ó, tem um amigo que é o Jonas Cas, que ele é mentor, ele diz o seguinte, ó, tu tem que passar na frente do cliente. E hoje o jeito de passar na frente do cliente é dizendo, ó, tô aqui. Como é que diz que eu tô aqui? Rede social, Instagram. Onde que as pessoas estão? As pessoas estão aqui, ó. Nesse momento as pessoas estão no telefone falando. Então tem que passar na frente da pessoa. E às vezes assim, ó, eu acho que tu tem três grandes gargalos, vamos dizer assim, tá? O primeiro deles é as pessoas que não sabem o que tu faz, Bárbara. Então, assim, vamos dizer, eu me encontro nesse... Eu sei que tu trabalha com terapias mais espiritualistas, mais espirituais, mas eu não sei ao certo o que é. Então, eu sou um cliente que está no teu topo de funil, como a gente chama ali, o pessoal do marketing chama. É alguém que não conhece a Bárbara, alguém que não sabe que a Bárbara existe, ou se sabe que ela existe, não sabe o que ela faz. Então, a Bárbara precisa dizer, olha, minhas terapias, eu uso pedras, eu uso reiki, eu uso aromas, eu uso cheiros, eu uso cores, eu uso sei lá o quê, né? E aí tu faz uma postagem sobre cores um dia, sobre pedras no outro, sobre sei lá o quê, tá? Aquilo que tu usa naquele teu momento, o ritual que tu usa, a linha que tu segue, explicar um pouco a linha. Ah, eu uso a linha do, sei lá o quê, XYZ. Tá, mas o que é o XYZ que eu não conheço, né? E para que serve isso? Então, a primeira questão é educar o cliente. Eu fiz um evento esses tempos mais aí com uma empresa lá em Goiás, e nessa empresa eu falei exatamente isso. Às vezes o cliente não compra da gente porque ele não é educado para isso. Tá? Uma vez educado, uma vez entendido, uma vez que o cliente já viu algumas postagens, já entendeu, tu vai ter que dizer assim, olha, para a minha terapia, o meu trabalho como terapeuta serve para isso. Para quê? Para que serve isso aqui que eu estou falando para vocês? Serve para desbagunçar as ideias de vocês, serve para ter um propósito, serve para tirar as cascas que estão impedindo vocês de fazer alguma coisa. É para isso que serve. Tá? Então, se é para isso que serve,
eu tenho um propósito. E a pessoa, opa, então essa terapia aqui, com esse propósito que esse cara está falando, me serve para alguma coisa para mim, né? Tu ia perguntar alguma coisa, Bárbara? Não, o que tu falou agora foi sensacional, né? Então, o teu desbagunçando tá desbagunçando as minhas ideias. E ao mesmo tempo me trouxe, tipo assim, o que eu posso dizer que eu faço, né? Nesse sentido, os meus tratamentos radiestésicos desbagunçam as energias das pessoas também. Opa! Desbloqueiam elas para poderem chegar nos objetivos dela energeticamente. Então, já deu um link, já brilhou. Isso aí. Então, assim, é aquela coisa assim, tá, beleza, né? Então, assim, como é que eu posso... Aí vai de novo aquela questão da educação do cliente, né? Como é que eu sei que eu tô com minhas energias bagunçadas? Entendeu? Então, aí vai uma postagem lá, um testezinho assim, ó. Teste se a sua energia tá negativa, se a sua energia tá positiva, sei lá, né? Se a sua energia tá desbagunçada. Aí tu pode botar lá, responda 5 perguntas, e aí tu pode fazer um carrossel. Tô dando um exemplo aqui de marketing digital. Não é minha praia o marketing digital, tá? Eu entendo um pouquinho, porque eu fiz para mim essas coisas todas, né? Uso, mas talvez, né, caiba tu dar uma olhadinha e pensar em alguma coisa nesse sentido. Então, se eu desbagunço as energias das pessoas, o que uma pessoa com a energia organizada pode fazer, né? Por exemplo. Então, eu também não sei o que uma energia organizada pode fazer. Então, só aí eu te dei pelo menos 3 linhas editoriais, né? Tipo assim, as linhas que tu vai, das tuas terapias, radioestésica, sei lá o que mais, tá? Aí tu vai ter que explicar o que é isso, porque eu não sei, por exemplo, o que é. E aí, quando eu quero te contratar, eu já vou minimamente saber, né? Mais ou menos assim, eu vou na padaria sabendo que eu quero comprar um pão ou alguma outra coisinha. E talvez tenha lá um quindim que eu gosto, e aí eu vou comprar aquele quindim. Então, assim, é aquele plus a mais advanced melhorado, como eu brinco, né? Então, assim, o que mais que tem naquela compra, o que mais que vai aumentar o teu ticket ali, né? Mas assim, ó, quando eu compro um pão, eu sei o que eu quero matar a fome. Quando eu compro, sei lá, quando eu vou no cinema, eu quero me distrair. Quando eu compro a Bárbara, o que eu compro? Entende? O que eu estou ganhando ao comprar a Bárbara? Ao comprar o serviço da Bárbara, melhor dizendo, né? Não sendo grosseiro comprar a Bárbara. Então, assim, o que eu ganho com isso? O que eu faço com isso? O que ao final, eu vou estar... Porque, assim, se ao final de nosso trabalho aqui nada acontecer, eu simplesmente passei uma noite, foi bom, foi ótimo, foi legal, mas não teve nenhum intuito para vocês. A ideia é que vocês saiam daqui transformados e transformadas. Essa é uma das ideias, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui é entender exatamente o que aquilo que tu vai entregar pode fazer de bem para a pessoa, né? Então, não sei se eu te ajudei a responder a tua pergunta, acho que é por aí uma questão, tá? E eu ainda tenho uma outra questão, Bárbara, que eu quero te dar como exemplo, te dar uma ideia, tá? Eu hoje participo, sou fundador de uma rede, tá? Uma rede social, que é uma espécie de... É uma mistura, a pessoa que criou lá, o cofundador, digamos assim, que criou, fez um bem bolado aí de coisas boas que tem no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, tá? E criou uma rede chamada Meu Recall, tá? Depois eu posso te passar o link, que é uma rede específica para terapeutas, tá? Então eu estou lá, me posicionei como neurociência e renascimento, que são as duas coisas que eu trabalho, né? PNL, renascimento, essa coisa toda. E a rede, ela está voltada, então o público que está indo lá é um público que quer terapias e um público que oferece só terapias. Então as postagens, tu não vai ver uma postagem lá vendendo roupa, a menos que seja uma roupa terapêutica, né? Vai ser sempre alguma... Então, assim, achei muito bacana a segmentação de mercado que ele fez e eu estou apostando na ideia. Fui um investidor dessa rede e hoje eu estou dizendo para ti que é um lugar em que as pessoas estão procurando o teu tipo de trabalho. Então, tu vai ter lá enneagrama, tu vai ter psicólogo, tu vai ter médico, tu vai ter terapeutas holísticos, tu vai ter reikianos, tu vai ter hipnólogos. Então, assim, tudo que tu imaginar de alternativas em termos de terapia vão estar representadas lá. Tá? Depois eu te mando as informações, se tu quiser, te convido aí para tu dar uma olhada. É bem interessante. E ali, né, acho que o lugar de vender, tá aí a Sandra, minha amiga Sandra Bressler, que acabou de entrar também,
né, que entende bastante de marketing digital, né? Ela é a minha mentora em marketing digital. Então, eu posso te dizer que sim. Eu vou te falar assim, ó, Bárbara. Numa semana, na verdade não foi uma semana, tá? Numa sexta-feira eu fiz uma postagem no meu Instagram dizendo mentoria com Robson Borba. Tá lá ainda, só dá uma olhada, tá? Manda um direct, tal. Tá? Eu não tenho nenhum problema de dizer isso para vocês. No sábado de manhã eu já tinha fechado R$ 6.000 em mentoria, tá? Simplesmente o que eu fiz? Disse, olha, tem uma mentoria aberta. Bora? Querem? Querem fazer? Vamos fazer? Ou seja, opa, o que é essa mentoria, Robson? Ah, aí tem várias coisas aqui. A Mari, que está aqui conosco também, já foi minha mentoranda, né, lá na minha primeira turma do método Virada, né, Mari? E virou minha seguidora aí, minha discípula, assim como a Bárbara, como a Sandra e outras pessoas que estão aqui, né? Eu sou muito feliz em fazer essas aulas e dar essas aulas para vocês, porque a minha ideia é levar mais conhecimento, levar mais informações para mais pessoas e, e fazer com que a minha missão se propague mais pelas pessoas. Então, assim, essa aqui é a grande questão, tá, Bárbara? Não sei se eu já respondi a tua pergunta, se tem mais alguma coisa que tu queira colocar. Não, super respondeu, já deu para dar uma alinhada nos pensamentos, né? Como começar, por onde começar, né? A forma de fazer para chamar a atenção das pessoas, né? Eu vou o mais urgente botar em prática, né? Agora que vem a parte mais difícil, colocar isso em prática. Calma que eu vou te ajudar nisso aqui também, tá? Fica tranquila, até o final da noite aí eu pretendo te ajudar nessa parte de colocar em prática também. Mas assim, já tem umas práticas aí para tu fazeres, né? Já tem algumas coisas que tu pode já ir pensando. Ah, se precisar também aí de alguém que faça design, essa parte toda aí, a Mari é publicitária, ela sabe tudo aí de comunicação, tá? Recomendo o trabalho dela aí. Então, assim, o que eu quero dizer para continuar dizendo aqui para vocês, tá? Quem quiser participar, abre o vídeo, pergunta. A ideia aqui é a gente sempre fazer uma coisa bastante interativa, sem frescura e direto ao ponto. Uma coisa que nos impede de fazer muitas vezes as nossas coisas, sabe, Bárbara e demais, é assim, é o que nós chamamos na PNL e na neurociência, né? Eu tive o prazer de estudar com médicos maravilhosos aí que trabalham com neurocirurgia, enfim, aqui da PUC de Porto Alegre, e uma das coisas que a própria terapia cognitivo comportamental fala é a questão da crença, aquilo que nós acreditamos é aquilo que nos move muitas vezes, né? Então, assim, eu me lembro de um caso meu quando eu era criança, que eu falei assim na roda dos primos, de novo, eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu disse assim, quando eu crescer eu quero fazer faculdade. E aí um dos meus primos, um pouquinho mais velho que eu, disse assim, esquece. A tia, né, que é a minha mãe, a tia dele, no caso, né, a tia é doméstica. O tio é metalúrgico. Ou seja, tu é pobre. Né? Claro que não falou, ou seja, tu é pobre, né? Tô fazendo uma retórica diferente aqui. Ou seja, tu é pobre. Tu não vai ter condições de fazer nunca uma faculdade, porque isso é coisa de rico. Né? E até alguns anos atrás eu era o único neto do meu avô materno, né, que teve quase 20 netos. Eu era o único que tinha curso superior. E por que isso? Porque eu sou mais inteligente? Porque eu sou mais bonito? Porque eu sou melhor que os outros? Não. Porque eu simplesmente não ouvi aquela bobagem que o pessoal me disse. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes nossas crenças nos limitam a fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. E essas crenças, normalmente, elas vêm de outras pessoas. Aquelas pessoas que dizem assim, o Anderson não faz isso, cara, isso aí vai dar errado. Quem sabe tu pensa melhor. Mari, olha só, tu é menina, tu é mulher, não faz isso aí, é coisa para homem. Isso são crenças que as pessoas enfiam na cabeça das pessoas, de outras pessoas. Tu não vai conseguir isso porque tu é negro, tu é negra, tu é da periferia. Então, assim, essas grandes bobagens aí que o público ouve e acredita. O problema não é ouvir. O problema é ouvir e introjetar e acreditar. Então, eu tenho trabalhado muito para que as pessoas saiam dessas caixas. E por isso que o meu evento que eu trabalho hoje, que é a minha mentoria,
que eu testei várias vezes, testei vários nomes, e hoje eu cheguei no nome que é o Saia da Caixa. O que é o Saia da Caixa? É uma mentoria que eu digo para as pessoas assim, ó, o que tu quer da tua vida? O que tu quer fazer da tua vida? Para onde tu quer ir? E aí, assim, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer tal coisa. Mas eu não consigo, porque eu não posso, porque não dá. Gente, tudo a gente pode, tudo a gente consegue, tudo dá. Depende do preço que a gente queira pagar por isso. Essa que é a grande questão, tá? Então, como não tem aqui um roteiro, eu estou falando, tá? Eu quero que vocês me interrompam a qualquer momento, sem problema nenhum. Fiquem bem à vontade para me questionar. E aí, assim, gente, em busca dessa vontade de crescer, de fazer várias coisas, eu fui mergulhar para dentro de mim mesmo, que para mim, gente, o autoconhecimento é o grande segredo para a gente desconstruir aquilo que construíram em nós. Quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, quando eu entendo a minha sexualidade, quando eu entendo o meu desejo de fazer tal coisa, quando eu entendo a minha vontade de trabalhar em algo, quando eu entendo aquilo que eu vim ao mundo para fazer, aí não tem mais erro. Isso é um trabalho difícil. Eu conheço pessoas que eu já atendi com mais de 60, 70 anos até, que não se conhecem, que não sabem quem são. E passaram uma vida toda vivendo uma vida regrada pelos outros. Regrada pelo que o marido dizia, e que eu atendi uma senhora uma vez, que é muito, muito estranho isso, né? Mas ela disse que depois que o marido, que ela viuvou, né, que o marido dela morreu, ela começou a viver. Eu acho isso muito triste, né? Porque o marido era tipo como que eu vou dizer, digamos, uma pessoa que estabelecia as regras, né? Vamos dizer assim, mandão. E ela viveu a vida toda oprimida por aquele mando, por aquela coisa ali que era... E ele não se separava e não fazia outra coisa, porque a cultura dela, a família dela e a educação que ela teve dizia que uma mulher separada era uma mulher que ninguém mais iria querer no mundo, enfim. Então, assim, vocês que são mulheres devem ter casos aí, ou ouvir coisas muito semelhantes a essa. E essas coisas realmente me doem, porque essa mulher, de repente, tinha uma potencialidade de fazer várias coisas durante a vida e não fez. Talvez ela tenha feito alguma coisa assim, mas ela não seguiu fazendo aquilo que de repente ela veio para fazer, né? Eu descobri muito cedo, aos 16 anos de idade, eu descobri que eu queria ser professora. Eu descobri que eu queria fazer isso que eu estou fazendo aqui, ensinar as pessoas, conversar com as pessoas, ter as pessoas por perto, assim, sabe? Dizer para as pessoas, vai que dá. Eu nem sabia que existia coaching, mentoria com 16 anos de idade, na cidadezinha de Arroio dos Ratos, 80 quilômetros de Porto Alegre, não sabia nada do que era a vida, né? Eu ainda comentei ontem com a minha esposa que eu estava dizendo assim, na minha adolescência eu queria muito viajar para o exterior, mas eu nem sabia como é que fazia isso. Eu nem sabia que precisava de um passaporte, eu não tinha nem dinheiro para andar de ônibus, quiçá pegar um avião, né? Então, essas coisas todas que nos limitam, que traz a nossa, que deixam que a gente viva a nossa vida, né? A limitação pode ser, os boletos que eu tenho para pagar, porque o meu marido não deixa eu fazer tal coisa, porque a minha esposa me reprime, porque eu tenho os filhos para criar. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que eu ouvi de uma pedagoga de Minas Gerais, num evento que eu participei, e eu achei isso assim, sempre que eu tenho alguma dúvida, essa coisa reverbera, sempre que eu penso assim, não vou sair da caixa, vou ficar na caixinha, essa coisa reverbera em mim. Ela disse uma coisa que eu acho muito bacana. Eu não lembro o nome dela, talvez depois eu até possa fazer aqui, colocar nos comentários do vídeo, quando eu for mandar para vocês. Ela disse uma coisa assim, ó, nós estamos criando um círculo vicioso, tá? De não prosperidade, de não prosperar. O que significa isso? Por exemplo, assim, ó, quem aqui é mãe ou pai já deve ter ouvido, ou ouviu dos seus próprios pais, ou disse para si mesmo e para os seus filhos, né? Eu vou me sacrificar para que vocês, meus filhos, tenham uma vida melhor que a minha. Eu ouvi isso muito na minha casa, que os meus pais se sacrificaram para que eu tivesse uma vida melhor do que eles tiveram. E aí eu começo a pensar assim, mas e se eu me sacrificar para que as minhas filhas tenham uma vida melhor, eu vou estar criando um círculo vicioso de ninguém conseguir coisa nenhuma. E se eu for o exemplo para as minhas filhas? Se eu resolver, eu vou quebrar a regra. Eu vou seguir fazendo uma coisa que eu quero fazer, que eu amo fazer, que é dar aula, que é, sei lá, viajar o mundo, que é ser mentor, que é dar palestra.
mesmo que para isso eu não tenha dinheiro para ter um pinto, como a gente brinca, né? E aí, se eu estiver ali feliz, as minhas filhas vão olhar talvez para minha cara e vão dizer assim: nossa, o pai não teve nada, morreu pobre, mas morreu feliz. E eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui, se estivesse à beira da morte agora, não ia pensar em quanto tem na conta bancária. Ia pensar nos momentos de felicidade que deixou de lado. E por isso que esse evento que eu falo do Sai da Caixa aqui, que eu quero ajudar vocês a desbagunçar essa ideia, tá? Só para não bagunçar tanto, tá? Nós estamos falando que o evento chama Desbagunçando as Ideias, porque eu quero justamente desbagunçar essas ideias de vocês, trazer as coisas para uma organização e ajudar vocês a saírem da caixa também, tá? Então, assim, a grande ideia que eu quero dizer para vocês é: será que eu não estou, e eu me pergunto isso, será que eu não estou realmente fazendo o meu ciclo de por que eu estou no emprego que eu estou? Por que eu estou no casamento que eu estou? Por que eu estou na vida que eu estou? Será que essa é a vida que eu quero? Ou é a vida que alguém disse que eu deveria ter? Essa é a grande questão. Eu não estou convidando ninguém aqui a se divorciar, não estou pensando em me divorciar, não estou pensando em... Né? Mas a grande questão é, nesse autoconhecimento, nessa viagem interior, o que é seu, o que é de outra pessoa, tá? E aí eu quero fazer aqui, se a Bárbara estiver ouvindo ainda, especialmente aí porque eu estava ajudando ela, e se alguém quiser fazer uma pergunta, tá? Posso abrir aqui para alguém fazer alguma pergunta, pode ser pelo chat, pode ser abrindo o microfone, não sei se a Mari, se a Helena, a Sandra, o Anderson querem fazer alguma pergunta, o Mário, fiquem bem à vontade, né? Porque a ideia aqui é, eu tenho um objetivo, eu tenho um desejo, eu tenho uma coisa para fazer, eu gostaria de uma ajuda nisso, tá? Então a ideia aqui é realmente desbagunçar as ideias. Mas se alguém quiser fazer uma pergunta, o momento é agora. E aí depois eu vou entrar numa sériezinha de perguntas aqui que eu quero fazer para vocês, para a gente conversar sobre como tirar essas coisas todas do papel aí, né, Bárbara? Que eu acho que é uma coisa importante que tu estava falando ali, né? Então, assim, eu quero até o final do evento, eu quero mostrar para vocês uma técnica que é muito simples, vocês vão levar 10 minutos para fazer, nem isso. E lá no final, quando vocês fizerem essa técnica, eu tenho certeza que muitos de vocês que querem realmente desbravar um novo mundo, fazer uma nova vida, um novo projeto, que seja profissional ou pessoal, ou que seja os dois, porque eu já digo, a Bárbara já me ouviu falando isso, eu não acredito em vida profissional ou vida pessoal, eu acredito em vida. A vida é uma só. Então, assim, eu tenho papéis diferentes, mas a vida é única, é uma só. Tá? Então, assim, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: no que vocês são bons? Todos nós somos bons em algumas coisas. Todos nós sabemos fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é no que eu sou bom. Eu, particularmente, acho que eu sou muito bom dando aula. Eu não nasci assim, eu não nasci professor. Talvez até tenha nascido, né? Na minha crença religiosa, no espiritismo, eu acredito que eu vim com um dom para fazer alguma coisa. E se nós pararmos para pensar, antes mesmo de espiritismo, antes dessa coisa toda acontecer, tinha um bando de maluco lá na Grécia, tá? O que nós conhecemos hoje por filósofos, que já tinham uma ideia de que essas coisas aí aconteciam de uma certa forma, de que as nossas ideias, o campo, Platão já dizia que existe o campo das ideias e o campo das coisas concretas, né? Então, assim, até a própria questão da encarnação já se falava lá em Pitágoras, um matemático falando sobre essas coisas. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que essa não é uma ideia nova, não é uma ideia simples, mas, assim, eu tenho certeza que eu sou bom, que eu vim para dar aula desse mundo. Eu vim para ensinar as pessoas. Eu não sei se vocês gostam do que eu estou falando, talvez alguns de vocês até gostem, eu sou masoquistas, porque muitos de vocês me seguem, estão aqui comigo várias vezes, como a Mari, como a Bárbara, como a Helena, como a Sandra. Então, assim, como o próprio Mário, meu querido irmão. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é, se a gente é bom em alguma coisa, é um problema sério a gente colocar isso fora. Tá? E a teoria do deus Zeus, né? Zeus é filho de Urano e de Gaia, né? Que são dois deuses do Olimpo lá, né? E a grande briga de Zeus foi que ele assim, não, nós temos que organizar o cosmos. E a grande briga dele era com Caos, o deus do caos, o deus da bagunça, né?
E aí a grande questão é a seguinte, tá, mas como é que nós organizamos essa bagaça? Como é que nós organizamos o cosmos? É assim, cada um fazendo o que tem que ser feito. Você não vai ver um gato palestrando. Você não vai ver um pássaro se sentando, sei lá, ao seu lado e pedindo um petit gâteau para comer. Você não vai ver um urso panda comendo outra coisa que não seja bambu. Né? Aí você vai dizer o seguinte, Robson, mas com o ser humano é diferente. A gente pode fazer várias coisas. A gente pode, inclusive, comer bambu. Pode achar uma maneira de comer bambu. Não sei se ia ser muito legal, mas, né? Agora, eu concordo com isso, eu concordo com essa retórica, eu concordo que nós viemos aqui, só que assim, eu tenho certeza que eu não dou certo, por exemplo, para trabalhar com, deixa eu pensar em uma maquiagem. Eu não entendo nada de maquiagem. Ah, eu posso aprender? Posso. Eu gosto disso? Não. Eu vou ser um bom maquiador? Não. Então não vai rolar. Eu não posso... Robson, piloto de avião. Eu ando de avião, mas eu odeio andar de avião. Eu prefiro a terra. Né? O meu elemento do meu signo não é o ar. Mas ok, eu ando, eu não tenho problema, mas eu odeio. Cada vez que balanço lá aquele negócio que parece estar passando num monte de buraco, né? Eu fico ali com o coração na mão. Agora, então o piloto de avião também não ia ser. Por quê? Porque eu sou bom em falar com as pessoas, sou bom em conversar com as pessoas. Uma amiga do Anderson, lá de Goiás, a Amanda, disse que eu sou bom de entrar na mente das pessoas. Eu fico com medo disso, tá? Às vezes é perigoso entrar na mente das pessoas, né? Mas, enfim, então essa é a primeira pergunta que eu queria fazer. Né? No que você é bom, no que você é boa, o que você sabe fazer. E não é para ser aquela coisa assim, mas aí se eu estiver dizendo, eu vou estar falando, eu vou estar sendo arrogante. Não seja. Não precisa responder para mim, mas responde para ti mesmo, né? Porque, assim, eu precisei estudar ali o cérebro, precisei estudar terapia, precisei estudar PNL, precisei estudar coach, precisei estudar várias coisas. Inclusive, agora eu estou indo muito para esse lado espiritual, porque durante muito tempo foi uma das coisas, uma das minhas crenças. Eu negava essa coisa. Eu sempre fui espírita, mas negava essa coisa assim, tipo energia. Eu sempre dizia assim, pessoa com energia chata, pessoa com energia baixa é chata. É simplesmente isso, sabe? Ai, aquela pessoa tem uma energia pesada, é um mala. Aquele cara é um mala, ele não tem energia pesada. Só que eu descobri que o cara, para ser mala, tem que ter energia pesada. Então tem coisa de energia, a Bárbara entende melhor do que eu disso aí, dessa parada toda aí, né? Chakra. Eu dizia que coisa mais idiota, chakra, meu Deus do céu. Quem é que inventou isso? O chakra disso, o chakra do coração. Meu, tem tudo isso e aí eu comecei a acolher essas coisas. Por que eu tenho? Por que eu brigo contra essas coisas? Por que eu brigava contra isso? Aí veja que eu estou usando no passado. E eu não tenho nenhum preconceito, não é isso. Eu sou pessoa assim, mas não tem fundamento científico. E eu falei, tudo que eu vejo na vida tem que ter fundamento científico? Não. Então tá bem, tem coisa que só existe e que não precisa ser provada, que não precisa nada, né? Hein, Robson? Diga. Hein, Robson? Tu precisou ter um orgasmo cósmico para te achar, né? Sério, eu tive isso na minha vida, assim, sabe? Veio um descarrego, um negócio lá, um download, né? Dormindo. Quer dizer, antes de eu dormir, né? E depois disso, a coisa desbagunçou totalmente. Hoje eu me sinto muito centrado e não que eu não fosse antes, né? Mas eu sempre fui meio doidinho, mais do que normal, do que as pessoas normais. Né? Mas enfim, então assim, trazendo isso para a realidade, por que a gente não pode aceitar as coisas todas, né? Por que eu tenho que ter preconceito? Vamos usar a palavra preconceito. Por que eu estava sendo preconceituoso com essa coisa que existe, né? Então comecei a desbagunçar minhas ideias para esse lado. E aí quando tu começa a complementar tudo, o espiritual, corpo material, corpo físico, o etéreo, né? Eu comecei a me dar conta de que nós estamos numa empresa chamada Planeta Terra S.A. Corporate. Nós somos aqui funcionários dessa terra e tanto ela quanto nós estamos aqui para evoluir. Então, assim, a Terra não está nem aí para o teu planejamento. A Terra vai evoluir. O planeta vai evoluir ou vai explodir. Se explodir, ele vai começar de novo, como já começou várias vezes e sempre se manteve aqui. Né? Falando, inclusive, do caso ali do prédio ali, né, Bárbara? Eu confio muito em Shivas, né? Comecei a olhar isso, Deus
da mitologia dos hindus, né? Que é o deus da destruição. Aí, como assim um deus que destrói? É porque talvez alguma coisa precisasse ser destruída para que outra nova entrasse naquele lugar. Tu sabe Né? que foi o que eu falei para os meus colegas hoje, passei o dia inteiro, né? Na verdade, eu não dormi ainda, porque a noite inteira foi uma função só. E eu disse para eles: nós viemos há anos num prédio com uma estrutura corroída. Era preciso para que as coisas mudassem, a mentalidade das pessoas mudassem, o sistema mudasse, que tudo viesse ao chão. Porque não se constrói nada sólido em cima de uma estrutura podre. É verdade. Né? Então, assim, quando há grandes mudanças, e a gente vê isso e aprendeu e está aprendendo isso com a pandemia, é preciso um caos muito gigantesco para que se mude todo um percurso que a humanidade estava seguindo, que as pessoas estavam se autodestruindo, né? Então, e eu acredito muito nisso, e uma coisa que eu tento passar muito para os meus assistidos é que a gente não tem controle de nada. O máximo que a gente tem é um bom planejamento, né? E a gente tem comandos. O que eu posso fazer com relação a isso que está acontecendo? Então, isso é um dos motivos que me levou e que está me levando em busca de desbagunçar isso tudo e começar a trazer essa mensagem para as pessoas, né? Então eu parei, eu disse assim, eu não tenho controle das coisas que estão acontecendo comigo, mas eu tenho comando sobre como eu vou agir com relação a tudo isso. O que está na Bárbara que ela pode fazer, se empenhar e se dedicar para trazer, levar essa mensagem para mais pessoas, né? Esse conhecimento para mais pessoas, que não existe desfragmentação, que está tudo de uma forma interligada, que nós somos essenciais fazendo o nosso papel, desde a faxineira, desde o gari, que tem a sua essência naquilo que faz, e às vezes a gente fica procurando fora o que está dentro. Perfeito, perfeito. Né? Exatamente isso. Então, assim, ó, praticamente tudo está dentro, né? Na minha opinião, praticamente tudo está dentro. Está fora, eu não tenho ingerência nenhuma. Eu não mudo outra pessoa, não mudo o temperamento de alguém, eu não mudo o meu chefe, eu não mudo nada. Eu não mudo nem o ambiente. Ah, eu mudo, sei lá, o presidente da República. Não, não muda. Tu até vota, mas não, de repente aquele que tu votou não é o que ganhou, o governador, ou o prefeito. Estou dando assim um exemplo de coisas fora, né? Eu não tenho como mudar a política, o valor do dólar. Não tenho. Né? Então, assim, não adianta a gente chorar, a gente tem que fazer algumas coisas que nos cabem. A minha coisa que me cabe é ensinar. E aí, eu vou para uma segunda pergunta. A primeira pergunta que eu fiz é: no que você é bom? No que nós somos bons? Identificar isso. A segunda pergunta que eu faço é, tá, eu já sei que eu sou bom nisso, eu já sei que é uma coisa que eu sei fazer, mas o que eu amo fazer? O que é aquela coisa que eu faria, mesmo que ninguém me pagasse nada? Assim, se eu não precisasse me preocupar com dinheiro, o que eu faria? E aí a minha cabeça sempre vem ensinar, dar aula, ensinar, estar com as pessoas. E aí vem a pandemia e diz assim, tu não tem mais sala de aula. E aí eu comecei, não, peraí, eu quero dar aula, eu sei fazer isso. E aí eu comecei a me reinventar e me reconstruir todo no virtual. Né? Fazendo isso aqui, eu não faria isso aqui há 2 anos atrás. Eu ia reunir vocês numa sala presencial e dizer, vamos lá, vamos conversar. Mas aí, com certeza, o Anderson não estaria conosco, talvez, né? Que está lá em Goiás. E que bom que o Anderson está aqui, né? E aí eu me faço a terceira pergunta, que é aquela coisa assim, que efetivamente é a que mais me bate, assim, né? Tá, o que eu amo fazer é dar aula, o que eu acho que eu sou bom é de falar com as pessoas, de convencer as pessoas. A maioria dos meus alunos diz que eu sou didático. E eu pergunto, o que o mundo precisa? E aí, me colocando como um agente, tá? O que o mundo precisa? A minha resposta foi, o mundo precisa de preparo, precisa de aprender a aprender, a inovar, se reinventar, fazer as coisas de forma diferente. E aí que eu fui por esse caminho de ajudar as pessoas. Tipo, para um pouquinho, eu já faço isso há 15 anos, eu já aprendi há 15 anos que eu trabalho com desenvolvimento pessoal, mas há 25 anos que eu estou numa sala de aula. Eu comecei lá bem jovem e nunca mais parei. Eu sempre tive assim, um trabalho e a aula. E aí eu lembro que, não sei se foi na turma da Bárbara, aí lá na pós-graduação, que um aluno me perguntou assim, professor, o senhor só trabalha, ou o senhor só dá aula ou o senhor trabalha também? Né? Como se dar aula não fosse um trabalho, né? E aí eu pensei assim, e realmente, do ponto de vista da palavra trabalho, que a origem dela é tripalium, um instrumento de tortura, dar aula para mim nunca foi um trabalho. Sempre foi para mim
a conexão com a minha essência. E eu digo para as pessoas assim, beleza, conecte com a sua essência. E aí a quarta pergunta é, o que eu posso ser remunerado para fazer? Quando eu respondo tudo isso, eu consigo encontrar um senso comum entre essas 4 respostas. Quais são essas 4 respostas? O que eu amo fazer, o que eu sou bom em fazer, o que o mundo precisa e pelo que as pessoas poderiam me pagar. Quando eu encontro a resposta que fica no meio disso aí, Bárbara, que fica no meio disso aí, Anderson, qual é a palavrinha que aparece ali para mim? Dar aula para as pessoas. Ensinar as pessoas a estarem preparadas. Quando eu ensino as pessoas a estarem preparadas, as pessoas podem me pagar por isso? Sim. As pessoas querem me pagar por isso? Sim, tem gente que precisa das minhas aulas. Tem gente que precisa das minhas mentorias. Então, se eu consigo fazer isso, ó, eu vou estar aliando o sustento que eu preciso para minha família, para sustentar minha casa, para dar comida, roupa para as minhas filhas, né? A Sandra colocou aí, quando não nos achamos bom em nada. Aí, Sandra, tem que pegar, conversar comigo, tá? Que eu vou dizer no que a pessoa é boa. Porque eu sei identificar talento nas pessoas. E às vezes, Sandra, essa é uma crença que colocaram na gente, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um exercício, talvez faça sentido para ti, tá? Faz sentido para vocês todos que estão aqui. Tenho certeza absoluta, Sandra, que tu é boa. Eu sei que tu é boa em várias coisas, porque eu conheço. Então, assim, quando a gente diz que não é bom em alguma coisa, tenha certeza absoluta que é uma crença que alguém implantou, tá? E aí tu pode não aceitar, deve não aceitar, tá? Porque essa não é a melhor coisa. Mas vamos lá, vamos imaginar que a Sandra ali não seja boa em nada na concepção dela. Mas ela pensa assim em alguma coisa que o mundo possa melhorar. Eu acho que o mundo pode ter mais, sei lá, mais humildade, mais carinho, mais compreensão, mais saúde, mais, sei lá o quê, tá? Vamos lá, o Mário falou, e ao contrário, quando nós achamos bons em mais de um segmento e gostamos de muitos desses. Boa, Mário, já respondo a tua pergunta. Já. Aí tu empresta um para Sandra, daí a minha resposta para ti é essa, empresta um para Sandra, tá? Mas assim, e aí, esse é o grande foco, tá, Mário? Muitas vezes, eu até falei isso numa live que eu fiz segunda-feira agora com uma amiga, a Grazi, e eu falei isso na live, eu disse assim, a gente estava falando sobre leveza no mercado de trabalho, sobre leveza no trabalho, e muitas vezes a gente não está mesmo leve, a gente não está legal, tá? E aí eu falei assim, que muitas vezes a gente não está leve, não está legal, porque a gente escolhe alguma coisa errada. Porque a gente tem várias coisas aí que a gente gostaria de fazer e acaba não fazendo nenhuma delas que gosta, porque acha que não vai dar dinheiro, coisa parecida. Tá? E aí eu comentei com ela da morte do Chechel, aquele jornalista, né? E eu gostei muito, não gostei muito da morte, né? Mas gostei muito de uma coisa que falaram dele assim, perdemos um jornalista que era excepcional em ser generalista, né? Porque assim, Mário, muitas vezes também o que acontece é o seguinte, a gente está numa caixinha que diz assim, tu tem que ser médico. Então, assim, só vai estudar medicina, todas as coisas de medicina, vai te especializar em uma área da medicina, não mais do que uma. Talvez tu possa ser oftalmo e otorrino, mas não mais do que isso, porque os dois ficam na cara. Porque agora, se tu resolver ser gastro e oftalmo, já não vai funcionar. Então, tu não vai fazer nenhuma coisa nem outra. E aí tu começa, mas eu gosto dos dois. Não, não tem como gostar dos dois, só pode escolher um. Isso é crença. Essa é aquela coisa que eu falava no início lá do ou isso ou aquilo. Não, tu pode ter tudo isso. Tá? Então, assim, quando a gente tem muitas coisas em que nós nos achamos bons e muitas coisas das quais nós gostaríamos de fazer, né? Eu também conheço o Mário. Então, por exemplo, o Mário é um mestre das palavras. Ele é um poeta, literalmente, tem livro escrito maravilhoso, um músico, um radialista, um pai maravilhoso. Então, tudo isso ele é bom. Um irmão. Então, assim, por que eu tenho que negar todos esses papéis? Por que eu não posso fazer tudo isso, como o Mário faz, por exemplo? Então, assim, muitas vezes o que acontece é a agenda. A gente acha, não posso fazer isso. Tá, mas talvez um dia tu vai ter que escolher deixar de fazer alguma dessas coisas. Então, qual é aquela que tu menos gosta?
Qual é aquela que talvez não te dê tanto tesão? Larga essa por enquanto. Ah, sentiu falta? Volta. Porque assim, esse paradigma é o paradigma, o Reinventando as Organizações, esse livro, recomendo muito para as pessoas, diz exatamente isso. Nas organizações, se a outra está certo ou está errado. As organizações que a Bárbara trabalhou ali, por exemplo, que outras pessoas trabalham, tem normas, né? O serviço público tem normas, então assim, tem que seguir isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, tem isso, tem constituições, né? Tem coisas que tu tem que olhar lá para o regramento da coisinha, da vírgula. E aí? E aí se eu fujo da norma, né? Então, assim, essa questão toda de seguir uma norma é um padrão antigo. Hoje em dia não é mais está certo ou está errado aquilo que está na norma. A norma está funcionando ou não está funcionando? Se não tiver, eu mudo. Simples assim. Tá? Meu casamento está funcionando ou não está funcionando? Então eu mudo. Não necessariamente mudar de casamento, mas eu posso mudar a forma como eu faço as coisas. Ah, meu trabalho não está legal. Então eu mudo de trabalho, ou eu mudo a forma como eu faço meu trabalho. Isso é sair da caixa. Isso é pensar fora da caixa. E aí quando eu brinco assim, ó, eu também falei, eu não penso fora da caixa. Eu só tenho uma caixa maior. Eu quero também, assim, ó, várias caixinhas, várias coisas diferentes. Tá? Então, assim, não há nenhum problema, na minha opinião, meu irmão Mário, em termos aí várias vontades de fazer coisas diferentes e nos acharmos bons em todas elas. Porque a gente pode ir em diferentes momentos, em diferentes lugares. Inclusive, é isso que mais se ensina hoje no futurismo, por exemplo, que é quando nós temos a pluralidade de conhecimentos. Né? Até algumas pessoas chamam isso de T, né? do conhecimento em T, que tu te aprofunda normalmente em alguma coisa, por exemplo, se no meu caso, neurociência, pensamento, cérebro, é onde eu acho que eu sei um pouco mais sobre as coisas. E eu tenho outros vários conhecimentos. Eu tenho conhecimento sobre filosofia, arquitetura, sei lá, publicidade, marketing, música, filmes, entende? Edição de vídeo. Quer dizer, eu posso aprender várias coisas que são mais superficiais, portanto ficam nessa horizontalidade, e me aprofundar em alguma coisa um pouquinho mais. Mas, assim, escolha aquilo que tu goste mais e se aprofunde naquilo, né? E aí a gente... E nós vivemos num mundo plural. Quanto mais que a gente souber, melhor é a nossa vida, melhor será a nossa vida. Gente, até aqui vocês estão gostando? Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão aqui só pela amizade? Qual é a parada aí? Né? Tipo assim, é só porque vocês acham que eu sou bonito? Qual é a ideia? Tá fazendo sentido para vocês aqui o que a gente está fazendo? Super, super sentido, Robson, super sentido. E tu sabe que isso que tu falou agora, né, do linear, eu fui entender melhor quando eu fiz o meu curso de humanoterapeuta, que ali a gente fez sentido aquilo para mim que eu falo da desfragmentação, né? E como a gente estuda muito a espiritualidade e a gente estuda no processo encarnatório, né, que eu venho com um véu do esquecimento, mas eu programo todos os passos que eu vou dar na minha vida terrena, né, na minha experiência humana, buscando conhecimentos para que eu me lembre de tudo que eu necessito para cumprir o meu propósito ou minha missão de vida. Então, hoje eu entendo que, assim, eu precisei primeiro ir lá e buscar minha faculdade em administração, fui parar dentro do serviço público para entender aquilo do trabalho com as outras pessoas, da dedicação para as outras pessoas que eu não conheço. Aí fui buscar o meu autoconhecimento e aí comecei a ir buscar mais questões sobre a espiritualidade, porque eu já venho de uma família que a minha mãe é espírita, kardecista, meu pai era umbandista, né? E eu fui seguindo e fui conhecendo todas as religiões ao longo da minha vida para entender um pouco mais, porque aquilo fazia sentido para mim. Fui te conhecer, fazer a pós-graduação, né, em coaching, depois a PNL, né? Agora me formei como humanoterapeuta, fui conhecer os cristais, que era uma coisa que desde criança eu amava, as pedras, e eu não entendia o porquê, essas coisas da natureza. Então hoje tudo faz sentido, é um caminho que a gente segue, e cada coisa que a gente vai aprendendo e vai buscando, se tu parar para olhar, uma complementa a outra. Hoje eu estou fazendo a formação em psicanálise,
Porque numa conversa que a gente teve, tu me perguntou o que eu gostava, o que eu amava, essas perguntas que tu tá fazendo hoje, né? E aí eu ainda falei, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas. E quando eu faço isso, eu vejo resultado. As pessoas me passam depois, me dão feedback que aquilo fez total diferença para elas. Então, estou indo buscar mais uma coisa para me complementar um pouco mais. E eu acho que isso é uma caminhada, né? Querendo ou não, é uma caminhada. O que vai acontecer lá na frente, eu não sei, eu não tenho controle disso, mas eu sei que eu estou me preparando para algo maior, né? Perfeito. Então, assim, e na espiritualidade a gente tem uma coisa que diz assim: a gente vem para nós, para os nossos, que são da nossa família, e o principal objetivo é o todo. Então, eu estou fazendo por mim, eu estou fazendo pela minha família, e o que eu vou fazer para o todo? O que eu posso dar para o todo, que é a tua pergunta que tu diz ali. O mundo precisa, né? O que o mundo precisa? Então, quando a gente chega nisso e a gente entende, não se cobra tanto e só deixa fluir, a coisa acontece. Eu acho que é esse momento assim que eu tô chegando, foi complicado chegar nesse momento, porque eu sou muito emocional e eu venho de uma caixinha, né, onde tinha muito julgamento, muita crítica, que queriam me dizer, tu tem que ser assim, tu tem que fazer assado. Eu fui criada naquela cultura, mas o que os outros vão dizer? O que os outros vão dizer? Então, sair disso é um aprendizado, dói, né? Mas é super possível, né? Então, esse trabalho que tu tá fazendo com a gente aqui, eu tenho certeza que amanhã já vai começar a dar resultado. Pelo menos eu vou me cobrar de botar para fazer esse resultado. Legal. Porque tá fazendo todo sentido isso, todo sentido. Que legal, fico feliz. Ó, entrou conosco também o André, seja bem-vindo, André. Assim que entrar aí, a gente vai. Então, assim, Bárbara, o que eu quero dizer é o seguinte, eu concordo com tudo que tu disse, né? E assim, ó, a grande questão que nós temos, eu acho, é quando nós estamos brigando com a nossa essência, sabe? Quando a gente veio assim, por exemplo, eu vim para dar aula. Se eu fizer outra coisa que não seja dar aula, por exemplo, eu acho que eu vim para me conectar com as pessoas. Eu me conecto com as pessoas pela música, com as aulas. Eu até hoje estava conversando com uma pessoa, eu falei, desculpa, é vício de professor, eu fico dizendo as coisas que ele tem que fazer, né? E teoricamente não deveria estar dizendo para aquela pessoa isso, né? Mas é vício, não é por mal, eu não faço para dizer assim, eu sou superior e tu é um bosta e não sabe nada. Não, eu faço para dizer que eu tenho uma ideia e, enfim, né? Então muitas vezes eu acabo digamos assim, colocando a carreta na frente dos bois, né? Mas assim, eu queria caminhar já para nossa saída, assim, dizer para vocês que antes de encerrar, claro, eu vou fazer mais uma última atividade com vocês, mas vocês que são meus fãs aí, brincando assim, né? Meus amigos, minhas amigas que confiam no meu trabalho, que sabem do que eu faço, se puderem e quiserem divulgar, fazer junto comigo um trabalho dessa mentoria, que é o Saia da Caixa, levar isso para mais pessoas. O que é o Saia da Caixa? É um evento que eu atendo pessoas em grupo, faço mentorias assim, pelo Zoom, em grupo, claro, daí lá dentro do evento, com tudo certinho, com ideias de coisas que nós vamos fazer. E eu sempre digo assim, se eu sou bom em dar aula, eu sou bom em ouvir as pessoas, sou bom em dar solução para as pessoas, por que eu não posso fazer isso num evento, né? num produto, digamos assim, tá? E aí a pessoa, Robson, tu quer vender então um produto para nós? Se vocês quiserem comprar, está à disposição, está à venda, tá? Mas se vocês quiserem também mostrar para outras pessoas que todos vocês que estão aqui já foram meus clientes, já viram eu dando aula, já foram meus alunos. Então, assim, se confiam, se sabe que é bom, por que não indicar, né? E é uma mentoria em grupo que são 5 semanas, sempre nas segundas-feiras, com 5 tópicos diferentes, tá? Que o primeiro tópico qual é a caixa? Essa caixa é minha? A primeira pergunta que eu faço, essa caixa é minha? Primeiro modo, a gente precisa entender assim, quais são as caixas em que eu estou e para saber se essa caixa é minha. Tá? Deixa eu só dar uma bugada aqui, para um pouquinho. Vocês estão enxergando? Beleza. Então, assim, é para saber se essa caixa é minha, se aquilo que está fazendo é meu ou se é de uma outra pessoa. Tá? Aquela espiadinha fora da caixa, eu gosto de brincar assim, ó. Quem conhece o mito das cavernas de Platão, eu troquei a caverna por caixa.
aquela pessoa está presa numa caixinha, daí ela bota a cabeça para fora ali para ouvir um pouquinho, para saber o que está acontecendo, tá? Aí ela tira o pezinho da caixa, ela vai, bota a mão, tira o pé, sai fora um pouquinho, aí ela sai efetivamente da caixa, né? Não é sair, né, no sentido assim, talvez aquela caixa seja boa para ela, né? E foi por muito tempo. Então não precisa abandonar a caixa, mas assim sair dela para saber que existem outras, que existe uma caixa maior e por aí vai. E depois ela vai ajudar as outras pessoas a sair da caixa. E aí foi essa minha conexão com a espiritualidade, com essa coisa diferente de me desenvolver nisso, que foi o que me fez querer desenvolver esse trabalho, tá? É um trabalho de 5 encontros em grupo, né? E além disso também tem a questão de pessoas, as pessoas que entrarem lá, fazer também uma mentoria individual, tá? Depois eu vou mandar o link aqui para vocês, quem estiver interessado, se quiser conhecer. E se não quiser conhecer e quiser pelo menos passar para outra pessoa, tá? Fico muito feliz. E agora, para nós encerrarmos e fecharmos esse momento com chave de ouro, vamos dizer assim, tá? Que eu espero que seja com chave de ouro, eu quero fazer uma técnica com vocês que fecha essa questão para mim, que é a vida profissional e vida pessoal. A nossa vida profissional, a nossa vida pessoal. É um projeto de vida que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas essa vida é uma vida pessoal ou uma vida profissional? Então, se nós recapitularmos as 4 perguntas que eu fiz, o que você ama fazer? O que você sabe? O que você é bom? Tá? Aquelas 4 perguntas. O que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago ou remunerado ou remunerada? Essa técnica, na verdade, se chama Ikigai. Tem a ver com uma cultura japonesa, tá? Então, assim, de procurar essa essência, seu propósito. Então, a essência e o propósito não necessariamente precisam ser essência e propósitos que não tragam dinheiro, né? Nós precisamos de dinheiro para comer. Dinheiro também é uma energia. Olha eu falando de energia aqui. Ó. Dinheiro também é uma energia, né? Então, por que não abrir a mão para receber e com a outra dar também, né? E isso é bacana, isso é bonito. Fala, Bárbara. Eu tô adorando complementar. Tu sabe que no olhar da espiritualidade, eu já tô treinando, tá, Robson? No olhar da espiritualidade, eles não entendem o que é dinheiro, tá? Espiritualmente não, mas eles entendem o que é valor, né? E para eles o dinheiro aqui humano que a gente precisa para comer, para sobreviver, para construir as coisas, nada mais é do que a materialização do nosso valor. Então, se tu não te dá valor, que dinheiro que tu vai ter? Se tu não dá valor para aquilo que tu tá fazendo, tu não vê a verdadeira essência daquilo do bem maior que tu tá fazendo, ele não vai fluir, ele não vai aumentar, ele não vai multiplicar, porque o teu valor tá pequeno. Então, eu procuro desmistificar muito isso, né? Porque as pessoas dizem, tu fala em espiritualidade, então tu tem que fazer caridade. Cara, de caridade ninguém sobrevive. Mas é claro que eu faço. De 9 pessoas que eu atendo, uma eu atendo de graça. Ou então, dependendo de alguma coisa que eu faça, eu tiro de um valor e vou lá e compro uma cesta básica e dou para quem não tem o que comer, né? Mas a gente tem que, um pouco que eu acho, desmistificar essa história do dinheiro, do cobrar, né? É a mesma coisa que eu digo assim, cara, vai ter aquele que vai achar teu serviço caro e vai ter aquele que vai achar teu serviço barato. Vai depender do valor que o resultado tem para ele. Não é o valor do meu trabalho. E eu pergunto, tu tá achando caro? Tá, mas se tu sair daqui hoje com uma mentalidade diferente, se tu sair amanhã e tu conseguir comprar aquele carro que tu tanto sonhou, que valor que esse teu objetivo tem para ti? Não, perfeito. Não é? Então, e isso eu acho que a gente tem que se perguntar também, né, nessa questão. Quais os nossos valores? Qual o valor que tem para mim? O meu trabalho que eu estou fazendo, né? E aí sim, o dinheiro vem. Com certeza. Sabe que vem, né? A gente sabe. Eu nunca tive problema com dinheiro. Nunca tive. Né? Então, assim, tanto é milionário? Não, só disse que eu nunca tive problema com dinheiro. O dinheiro sempre veio, o dinheiro sempre aparece. A coisa sempre está ali, entendeu? E isso para mim é uma coisa bacana, né? Até eu entender que era uma energia que eu estava, né, trabalhando em cima disso aí. Muito legal. Mas agora eu quero trabalhar uma energia de essência de vocês, tá? Quem quiser fazer junto aí. Se tiver uma folha de papel, separa essa folha, faz um risco ali como se fossem 2 colunas, tá?
Então, na coluna da esquerda, você vai botar lá no cabeçalho, tá? Lá em cima. Eu vou fazer aqui junto com vocês também, vou pegar uma folha aqui no papel, pegar meu caderno. Sempre tem um caderno por perto, né? Eu sou um cara formado em análise de sistemas, mas eu ainda tenho um lado meio analógico. Então, assim, ó, faz um risquinho, tá? Aqui na esquerda você vai escrever pai e na direita você vai escrever mãe. Pai e mãe. Tá? Aí, agora eu quero que você escreva abaixo do pai e abaixo da mãe, 3 defeitos do pai. Ah, Robson, eu não tive pai, não sei o quê, não sei. Tá, quem é que foi a figura paterna? Qual é que foi a figura materna? Ah, eu sou filho de 2 mães. Qual das mães era mais masculina? Tá? Então, assim, não importa. 3 defeitos que você vê no seu pai, 3 defeitos da sua mãe. 3 qualidades do seu pai, 3 qualidades da sua mãe. Sim, primeira coisa que vem na cabeça, não pensa muito. Quando eu penso no meu pai, eu acho que ele é isso, isso e isso de defeito, mas ele tem essa e essa e essa qualidade. Isso e isso de defeito da minha mãe, essa e essa e essa qualidade. 2 minutinhos para vocês fazerem aí. 1 minutinho e meio. Senão fica muito tempo a pensar. Conseguiram? Pronto? Prontos? Muito bem. Então agora eu quero que vocês risquem a palavra pai, risquem a palavra mãe, e no lugar da palavra pai vocês vão escrever trabalho. No lugar da palavra mãe, vocês vão escrever relacionamento. Então eu quero que vocês olhem agora, essa parte aí, vocês vão olhar depois. Eu quero que vocês me digam se na vida de trabalho de vocês, se vocês não ouvem que vocês têm esses defeitos e essas qualidades. E se nos relacionamentos, na vida pessoal de vocês, vocês não ouvem que os seus defeitos e suas qualidades você herdou da sua mãe. Então, assim, a nossa ancestralidade, ela está presente na nossa vida. Então, assim, os nossos... É um tapa na cara, né, Bárbara? São vários tapas na cara. Porque a gente olha... Aquilo que a gente critica nos nossos pais, o que a gente admira neles, é o que nosso pai, é o que nós trazemos para o nosso trabalho. Portanto, para aquela força que impulsiona a gente a ganhar dinheiro, a fazer as coisas, né, de sobrevivência. E nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, não só de trabalho, mas relacionamentos de vida, relacionamentos amorosos, relacionamentos de, enfim, com outras pessoas, nós nos ocupamos muitas vezes das coisas da mãe. E aí, você vai dizer, não, mas eu não sou mais assim. Eu não tenho mais esse defeito. Mas provavelmente esse defeito já esteve aí. Se você não tem mais, que bom. Que bom que você já evoluiu. Né? Talvez com os cursos que você já fez, com as coisas que você já aprendeu, alguma dessas coisas tenham sido amenizadas e talvez alguma das qualidades tenham até sido trabalhadas de forma mais ampla. Mas o fato é que não somos só 23 cromossomos da mãe e 23 do pai. Nós temos também todos os comportamentos dele, toda a ancestralidade da mãe, do pai, né? O meu lado feminino, o meu lado masculino. Eu sou fruto de um espermatozoide, de um óvulo, isso não tem como negar. Então, um é a força, o outro é a permissão, né? Então, assim, até quando eu vou continuar mantendo e escrevendo essa história, que talvez eu precise rever esses defeitos do meu pai,
e melhorar, rever esses defeitos da minha mãe que estão em mim e melhorar, e assim, talvez potencializar essas qualidades. Quem sabe, quando eu encontrar o meu Ikigai, né? Aquilo que eu amo, aquilo que eu sou bom, aquilo que o mundo precisa e pelo aquilo que eu posso ser pago, e potencializar a partir das minhas qualidades, e talvez diminuir um pouco dos meus defeitos, eu já vou encontrar o meu plano de vida. Não só de vida de profissional, mas de vida pessoal, vida de relacionamento, vida amorosa, um plano de vida. Robson, mas se a vida não está nem aí para o teu planejamento, para que planejar? Porque sem planejamento não dá para ir para lugar nenhum. Aí você fica estagnado. O que acontece assim, tu planeja, às vezes dá certo. O que você não pode é planejar achando que tem o controle sobre as coisas que vão acontecer. E esse é o grande defeito. Então, assim, e se as coisas vierem para acontecer de uma maneira diferente daquela planejada, é porque era para acontecer. É porque era para tu aprender com aquela situação. É porque era para aprender com aquela pessoa que entrou na tua vida. É porque era para nós estarmos só nós aqui agora e mais ninguém. Para não estragar nossa energia, por exemplo, nossa egrégora. Faz sentido isso para vocês? E aí a minha pergunta para vocês é, valeu a pena ter ficado aqui, perderam a novela, perderam de olhar aí o Mestre do Sabor, sei lá o que vocês tinham olhado hoje. Não sei se eu respondi a Sandra, o Mário, ali estão quietinhos, mas assim, vale a pena conversar comigo? Fala alguma coisa aí. Coloquei no chat ali, tá? O link. Se não valesse a pena, eu já tinha me desconectado ao cabeça pelado. Tá, aí eu e a dona Elisa aqui discutindo aí do que tu fala. Se não for discutir a relação, tá tudo bem, deixa assim. Sensacional. Porque eu já tive problema com isso, Mário. Eu já tive problema com isso, assim, eu vou contar rapidinho essa história. Uma vez eu recebi um telefonema, um número que eu não atendi, como, né, eu trabalho atendendo pessoas, atendi, né? Aí o cara tava, tô falando com o Robson. Eu, sim. Aí eu falei assim, olha só, meu nome é fulano de tal, né? Nem lembro o nome mais da pessoa. Eu sou esposo da fulana. Eu falei assim, que legal, ela é minha cliente. Mas eu tô te ligando justamente para que ela não seja mais tua cliente. E eu quero saber o que tu tá falando para ela. Porque a mulher mudou aqui em casa. E eu não quero mais saber dessa palhaçada que tu tá falando com ela aí. Eu falei assim, mas mudou como? O que aconteceu com ela? Ela tá mais triste? Tá? Não, simplesmente ela não me obedece mais. Aí eu falei para ela assim, que bom o dia que eu te encontrar, eu vou te dar uma sova de laço. Se eu tiver uma arma, eu te mato, seu filho daquilo. Me xingou de tudo quanto era coisa. Eu falei para ele assim, cara, quem sabe a tua esposa está evoluindo, vai junto com ela. Quem sabe ela não precisa mais te obedecer. Olha aqui, ó, eu tô te ligando só para te dar essa... Se eu souber que ela vai te encontrar de novo para essas sessões aí, eu vou descobrir e vou acabar com a tua vida. Eu falei assim, nossa, já fui ameaçado. Ela me ligou depois e pediu assim, Robson, pro teu bem eu vou parar, tá? Mas muito obrigado, foi muito legal, tal. Soube até depois que eles, obviamente, se separaram, né? Porque não tem cabimento uma coisa dessas, né? Mas, assim, o que eu quero dizer Mário, muitas vezes, assim, quando faz com um casal, cara, dá problema. Porque aí fico discutindo a relação. A Mari, por exemplo, o marido dela já foi meu aluno. Então, assim, já viu quantas DR vai dar agora, né, Mari? Com o Marcão aí. Nenhuma. Então tá tudo de bom, tudo certo. Ela já me mandou embora, mas eu sou teimoso, não vou. Não vai, isso aí, gruda. Gente, eu coloquei ali então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto do Saia da Caixa, tá aí o link, tá? É robsonborba.com.br/saia da caixa, tá? Cliquem ali, copiem, mandem para as pessoas que vocês gostam, mandem para as pessoas que vocês odeiam também. Quanto mais pessoas tiver aí, melhor, tá? Que a ideia é levar. Se vocês quiserem ser meus alunos de novo, vão ser muito bem recebidos. Espero que essa noite tenha sido para vocês tão prazerosa quanto foi para mim. E quero poder contar sempre com vocês, continuar contando com amizade, com carinho, com o seguidorismo. Eu não sei se existe essa palavra, Sandra. Com o seguidorismo de vocês aí. Continue me seguindo, porque a minha ideia é só trazer coisas boas para as pessoas, para o mundo, para o planeta. E nós somos
coisinhas desse planeta, né? Então vamos evoluir junto, tá? Me convidem aí, eu vou participar no dia 5/10, aí já estamos marcando aqui, tá? Eu e a Mari vamos fazer uma live no Instagram da Mari, lá dia 5/10, vamos falar sobre o papel do homem no feminismo, né? Como que nós, homens, podemos ajudar nessa coisa de deixar as mulheres mais à vontade, empoderar. Não gosto de empoderar a mulher, é uma bobagem, porque a mulher já nasceu empoderada, né? Um ser que trabalha 5 dias por mês, no mínimo, ali, sangrando, e às vezes até dá à luz. Gente, esse bicho merece Aí vem eu dizer, vamos empoderar as mulheres. Elas têm que me ensinar como é que eu me empodero, né? Que se sangra a pontinha do dedo, eu já não vou trabalhar, imagina trabalhar sangrando, né? Isso aí eu acho as mulheres maravilhosas. Eu acho tão maravilhosa que eu casei com 2 mulheres, né? Em momentos diferentes, claro, e ainda fiz mais 2, então tá tudo certo, né? É isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de vocês, e espero que tenha sido bom para vocês como foi para mim, tá bom? Nos encontramos numa próxima live, num próximo encontro aí. Até a próxima.